Deus te escolheu para te salvar, então permaneça firme. Essa frase vem da nossa leitura hoje da porção que lemos do Novo Testamento, seguindo a sequência da Bíblia 3:65, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. E hoje eu tenho o privilégio de estar acompanhado aqui do meu irmão Anderson, pastor lá em Santa Cruz das Palmeiras. Isso mesmo. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado. Pastor David, é uma alegria estar aqui com você mais uma vez e também estar com o seu público aí da leitura 365. Eu fui lá em Santa Cruz das Palmeiras, fiz a propaganda da Bíblia 365 e até hoje tem irmãos e irmãs de lá que acompanham a leitura. Opa, fielmente. Manda um abraço para Viviane, esposa do Diácono Márcio. Sempre comenta nos vídeos aí. Um abraço para Viviane, Deus abençoe vocês. Uma bênção estar com o Anderson aqui hoje. E nós lemos juntos a porção de hoje e o Anderson vai trazer para nós uma meditação aí. O apóstolo Paulo manda a gente permanecer firme. Por quê? Do que ele está falando na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2? No capítulo 2, o apóstolo Paulo está orientando a igreja quanto à realidade das últimas coisas. Parece que havia alguma confusão sobre quando Jesus voltaria, em que momento, os acontecimentos, que precederiam a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo, primeiramente, diz para esses irmãos, olha, se acalmem, algumas coisas ainda precisam acontecer. E ele fala especificamente de um homem da iniquidade. Parece que uma pessoa que viria poderosa, porque ela receberia poderes eficazes, segundo a eficácia do maligno, e que esse sujeito se elevaria a uma posição e que exigiria inclusive ser adorado, enfim, uma cena realmente apocalíptica, das últimas coisas em que haveria um desejo por parte do mal de tomar o lugar de Deus. E muitos da humanidade seriam enganados no meio desse contexto, Mas, aqui o apóstolo Paulo, depois, a partir do versículo 13 do capítulo 2 de Tessalonicenses, ele distingue, assim como, se você fizer uma leitura lá do Apocalipse, eu acredito que você já ouviu falar da marca da besta, Essa ideia de marca, de sinal, ela é muito mais antiga que o próprio Apocalipse. Desde sempre o Senhor marca os seus. O maligno também marca os seus. E aí o apóstolo Paulo está falando de um povo que é marcado por Cristo, e a marca é o Espírito de Deus que habita neles, e não só o Espírito, mas todas as promessas que acompanham essas pessoas, que ele vai chamar aqui, quanto a nós, essas pessoas que receberam essa marca de Cristo, o que aguarda esse quanto a nós, essas pessoas que pertencem a Jesus? Ele fala que quanto a nós agradecemos a Deus porque Deus escolheu vocês e vocês foram os primeiros que ouviram o Evangelho. Isso. Agora, se você já ouviu o Evangelho, se você já está tranquilo, que você sabe que Jesus vai voltar e você não tem que andar desesperado porque deve estar aqui ou deve estar ali, que é a situação da igreja e é a nossa situação hoje, Então, que já sabemos que Jesus vai voltar, ouvimos o Evangelho, o que temos que fazer agora? Então, a orientação de Paulo é: permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. Olha que interessante, Talvez a tradição, Tradição, costume, o que é? Não, fica claro aqui que é o que Paulo escreveu, o que Paulo ensinou pessoalmente, e não somente ele, mas os outros apóstolos também, conforme aquela igreja de Atos que diz que permaneciam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Então, quanto mais o dia se aproxima, esse dia da manifestação do homem da iniquidade, outros dizem do anticristo, e que tudo isso tem que se cumprir como foi profetizado, quanto mais esse dia se aproxima também a volta de Cristo e o triunfo, a alegria absoluta e absurda da igreja de Jesus e do próprio Cristo vencedor. Porque nós não aguardamos a destruição das coisas, nós aguardamos a redenção de todas as coisas. E quanto a nós, o que cabe é permanecer firmes naquilo que fomos ensinados na palavra. Sabendo que Deus vai nos sustentar. Sim. O apóstolo Paulo fala no último versículo que lemos aqui, que é o versículo 16, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai,
os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Só que no meio aqui ele dá uma qualificação de Deus que deixa o texto um pouco confuso de entender que é isso que ele está falando, né? Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus e nosso Pai, aí vem a qualificação, que nos amou pela graça, nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, que Ele nos anime, que Ele os fortaleça em tudo que vocês fizerem e disserem. Então, que tudo que você fizer e disser de bom seja pela força de Deus, que Deus te fortaleça a permanecer firme e fazer coisas boas, dizer coisas boas, porque você já tem a segurança da salvação, já sabe que Jesus voltará, já sabe que Deus te escolheu, que isso faça de nós, né, nós aqui que estamos falando, você que está ouvindo, todos nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que permanecem firmes em Jesus, firme no Evangelho, firme na doutrina, né, passada por nós há milênios pelos apóstolos, revelada ao nosso coração e sendo essa doutrina que é feita atual através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então que Deus nos ajude a permanecermos firmes. Amém. Amém? Foi uma bênção compartilhar mais um texto da Bíblia com você, lendo a Bíblia 365 juntos aqui, e peço a Deus que nos ajude para que continuemos e permaneçamos firmes na leitura da Bíblia, para conhecermos cada vez melhor o nosso Senhor. Eu tenho um convitinho final para o povo sempre aí. O convitinho é o seguinte: deixa um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e volta amanhã, porque todos os dias temos um vídeo aqui comentando um dos textos que lemos na Bíblia 365. Amanhã não tem o pastor Anderson comigo, mas quem sabe um dia ele manda um de lá e a gente põe aqui também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você. Tchau, obrigado, tchau. Anderson. Muito obrigado, eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.